Olá, gente! A aula de hoje será sobre fisiologia do sistema gastrointestinal, abordando a secreção. Bem, é sabido que existem diversos órgãos que vão colaborar na secreção de substâncias que são lançadas no lume do trato gastrointestinal. Vamos lembrar aqui das glândulas salivares, que vão produzir secreção salivar, do fígado, que vai produzir a bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar, e o pâncreas, que vai produzir secreção pancreática. Além disso, todo o trato gastrointestinal produz secreções. Por exemplo, a produção de muco vai ser realizada por glândulas e células, no caso as células caliciformes, que são especializadas na produção dessa substância. Além disso, nós vamos ter a secreção gástrica, que é produzida lá no estômago, graças à presença de glândulas gástricas. E as secreções intestinais, que também vão colaborar no processo de digestão dos nutrientes. Então, vamos iniciar nossa aula falando da secreção salivar. Bem, a secreção salivar é definida como um líquido que contém eletrólitos e solutos orgânicos secretados principalmente pelas glândulas salivares maiores. Participam de sua composição o fluido gengival, dendritos celulares, micro-organismos da cavidade oral e o fluido secretado pelas glândulas salivares menores. A saliva ela é produzida pelas glândulas salivares maiores, sendo responsável por 90% dessa produção, e pelas glândulas salivares menores, que são responsáveis por 5 a 8%. A sua secreção diária normalmente é de 800 a 1.500 ml, com valor médio de 1.000 ml. Vai conter dois tipos de secreção, uma secreção serosa, rica em enzima, no caso a alfa-amilase ou pitialina, e mucosa. Tem um pH entre 6 e 7, faixa favorável à ação digestiva da alfa-amilase salivar, que, como foi falado, também é conhecido como pitialina, que é responsável pelo desdobramento do amido na cavidade oral. As funções da secreção salivar: lubrificação e umidificação do alimento para deglutição, diluição e solubilização dos alimentos, inicia a digestão de carboidratos e dos lipídios, depuração e neutralização do refluxo das secreções gástricas do esôfago e proteção da cavidade oral contra a ação de bactérias. Então, vai ter a ação bactericida, né, matando esses organismos, bacteriostática, evitando que esses organismos eles cresçam, antimicrobiana, ou seja, outras formas de vida, né, outras formas biológicas também vão ser combatidas pela ação da saliva, e cicatrização da mucosa oral e outras funções. Tipos de glândulas salivares maiores. Então, nós temos 3 pares de glândulas salivares maiores. Nós temos as parótidas, sublinguais e submandibulares. As parótidas são glândulas acinosas compostas. A porção secretora é constituída exclusivamente de células serosas, assim sendo a secreção é serosa, rica em alfa-amilase ou pitialina. As sublinguais são glândulas tubuloacinosas compostas, a porção secretora com predomínio de células mucosas, assim sendo a secreção ela é mucosa. Já as glândulas submandibulares são glândulas tubuloacinosas compostas também. A porção secretora vai ser constituída por células serosas e mucosas, tendo uma secreção de natureza mista, certo? Em decorrência aí do predomínio desses dois tipos de células. Localização das glândulas salivares. A glândula parótida ela vai estar localizada entre o ângulo da mandíbula e o poro acústico externo. Podemos observar o ducto da parótida, que é o canal por onde é secretado a saliva. A glândula sublingual ela vai estar localizada antero-inferior ao rebordo mandibular, logo abaixo da língua.
Também podemos observar os ductos sublinguais, que secretam também a saliva produzida por essa glândula. A glândula submandibular está localizada, como podemos ver, abaixo do corpo da mandíbula e sua secreção é lançada na cavidade oral pelo ducto da submandibular. Propriedades importantes da secreção salivar. Bem, a secreção salivar, ela é bem volumosa, superando aí a massa das glândulas salivares, ou seja, quando eu comparo a quantidade de volume secretado pelas glândulas em relação ao seu tamanho, então a gente percebe que é uma glândula pequena com uma produção enorme, né, de secreção. Então, a taxa secretória é de 1 ml por minuto para cada grama de tecido. Com relação à secreção salivar, a saliva ela apresenta baixa osmolaridade e hipotonicidade em relação ao plasma. Isso está relacionado à secreção basal final, ok? Apresenta elevado fluxo sanguíneo nas glândulas em atividade, então apresenta alta taxa metabólica. Então, quando eu comparo esse fluxo sanguíneo nas glândulas salivares com a atividade do músculo estriado esquelético, eu percebo que o fluxo sanguíneo dessas glândulas é 10 vezes maior do que aquele observado na musculatura. Apresenta secreção basal com alta concentração de potássio e bicarbonato e de constituintes orgânicos, incluindo enzimas, mucina e fatores de crescimento. Como a gente viu, né, a secreção salivar ela é constituída por diversas outras substâncias. Na verdade, a secreção salivar é uma mistura, né, de secreções. Composição da saliva. Então, os principais componentes orgânicos da saliva são proteínas ricas em prolina, mucina, que é uma glicoproteína, enzimas como alfamilase salivar, ptialina, lipase lingual, ribonuclease e calicreína. Outras substâncias também estão presentes na composição, como lactoperoxidase, lactoferrina, lisina, receptor de imunoglobulina A própria imunoglobulina A, fatores de crescimento também estão presentes na composição orgânica da saliva. Os principais componentes inorgânicos são sódio, potássio, íons de bicarbonato, cálcio, magnésio, cloreto e fluoreto. E a composição inorgânica na saliva vai depender do estímulo e da intensidade do fluxo salivar. Tipos de secreção. Então, nós vamos observar uma secreção primária e uma secreção secundária. A secreção primária vai ser produzida pelas células acinares das terminações secretoras. Trata-se de uma secreção isotônica com concentração de íon similar à do plasma. Então, essa secreção primária ela é muito parecida, isso na questão de tonicidade, com o plasma. Secundária. Resulta da modificação da secreção primária pelas células epiteliais dos ductos intercalares e estriados, que são os ductos condutores de saliva. As células dos ductos vão reabsorver sódio e cloreto e vão secretar potássio e íons de bicarbonato. A secreção ela é hipotônica e levemente alcalina em repouso. A figura 1, representação esquemática de modelo de 2 estágios de secreção. Então, na porção final, onde nós temos as células acinares, nós observamos a secreção primária e nos ductos nós vamos observar a secreção secundária, onde ocorre a modificação dessa secreção primária. Então, na secreção primária, contém alfamilase, podemos observar a osmolaridade próxima à do plasma, né? Onde ela é isotônica, com níveis de sódio, potássio, cloreto e provavelmente íons de bicarbonato, similar ao do plasma. Nos ductos ocorre a modificação
com absorção de sódio e cloreto e secreção de bicarbonato, íons de bicarbonato e potássio. Mecanismos de secreção. Então, nas células acinares, vai ocorrer a produção primária, como já foi falada, contendo a ptialina e ou mucina em soluções de íons semelhantes a dos líquidos extracelulares, como foi falado, semelhante à do plasma. Já nos ductos vai ocorrer a reabsorção de sódio e secreção de potássio ativamente. Isso vai criar uma negatividade elétrica com cerca de menos 70 mV nos ductos, fazendo com que os íons de cloreto sejam reabsorvidos passivamente. Íons de bicarbonato vão ser secretados pelo epitélio para o lúmen, sendo trocado por íons cloreto por transporte ativo secundário. No final, as concentrações do íons na saliva em condições de repouso são sódio e cloreto de 15 mil equivalentes por litro, potássio 30 mil equivalentes por litro, íons de bicarbonato 30 a 70 mil equivalentes por litro. A intensidade máxima de secreção da saliva vai alterar consideravelmente as concentrações iônicas salivares. As causas: o aumento da velocidade de formação de saliva primária pelos ácidos até 20 vezes e redução da modificação da saliva primária pelos ductos salivares, devido à rapidez de sua produção e excreção. O que isso quer dizer? Essas modificações que a gente viu da secreção primária salivar, ela ocorre em condições basais, ou seja, quando não há um estímulo intensificando a secreção salivar. Quando ocorre esse estímulo e a secreção salivar se torna muito intensa, então o que é que vai acontecer? Essas células dos ductos não vão ter tempo suficiente para realizar os processos de reabsorção. Assim sendo, a secreção salivar, quando o fluxo é muito intenso, ela é muito semelhante à secreção plasmática, ou seja, ela é isotônica, ok? E não hipotônica. Regulação da secreção salivar. Na figura 2, nós temos a regulação nervosa parasimpática da secreção salivar pelos núcleos salivatórios superior e inferior, que estão localizados no tronco cerebral. Então, como podemos perceber, o controle da regulação da secreção salivar vai ser realizada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, aqui nós temos os núcleos salivatórios superior e inferior. O núcleo salivatório superior, ele vai inervar as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais. Já o inferior, ele vai ser responsável pela inervação das glândulas parótidas, certo? O nervo que vai ser responsável por esse processo, no caso das glândulas submandibulares e sublinguais, é o nervo facial, enquanto que nas glândulas parótidas nós vamos contar aí com o nervo glossofaríngeo. Como foi falado, né, a estimulação parasimpática é a principal forma de controle da secreção salivar, mas isso não quer dizer que é a única. Então, os núcleos salivatórios também, como foi falado, estão localizados entre o bulbo e a ponte e recebem estímulos gustativos e táteis da cavidade oral e faríngea, interpreta e envia uma resposta, que, como vimos, essa resposta geralmente é intensificando a secreção salivar. Sinais nervosos provenientes dos centros superiores do sistema nervoso central mantêm conexão com esses núcleos salivatórios, né? E permite também controlar a secreção salivar, podendo estimular ou inibir, certo? Então, a área do apetite ela vai ser responsável por isso e ela está localizada no hipotálamo anterior. Reflexos também acontecem e são responsáveis pelo aumento da secreção salivar. Então, a presença de alimentos irritativos ou náusea que acontecem no estômago e porção inicial do intestino delgado
acabam também colaborando no aumento da secreção salivar. Estimulação simpática. Gânglios cervicais superiores também enviam inervação para as glândulas salivares. No entanto, aqui a regulação ela é muito sutil, ela é pouco intensa quando comparada com a estimulação parasimpática. Mas mesmo assim, ainda colabora na secreção de saliva. O suprimento sanguíneo também vai promover aumento da secreção salivar, uma vez que sinais nervosos parasimpáticos vão induzir a vasodilatação moderada e a própria saliva, ela induz a vasodilatação por meio de uma enzima, calicreína, que vai converter a alfa-2-globulina em bradicinina, que é um potente vasodilatador. Fatores exógenos e endógenos que atuam sobre a secreção salivar. Os exógenos, a fadiga, o sono, o medo e desidratação inibem a secreção salivar, reflexos condicionantes, enfim, aqueles que envolvem os sentidos, né? E também fatores psíquicos acabam estimulando a secreção salivar. Os endógenos, ativação de mecanorreceptores e quimiorreceptores na cavidade oral e faríngea, bem como ânsias, acabam promovendo aí a estimulação da secreção salivar. Funções da saliva na higiene oral. A saliva ajuda a evitar processos de deterioração dos tecidos e órgãos orais por meio do fluxo sanguíneo, que é intenso, né, de 0,5 ml por minuto. Isso acaba colaborando na lavagem da boca, né, retirando as bactérias patogênicas e também as partículas alimentares. Íons de tiocinato e diversas enzimas proteolíticas, como a lisozina, que estão presentes na saliva e que têm ação de destruir as bactérias. Anticorpos que também estão presentes na secreção salivar vão destruir as bactérias orais. Secreção esofágica é totalmente mucosa, sendo produzida pelas glândulas mucosas simples e por glândulas mucosas compostas. Essas glândulas mucosas compostas, elas vão estar localizadas nas extremidades do tubo, nas extremidades do órgão, ok? Evitando aí, por exemplo, escoriações quando o alimento é deglutido e na região mais distal evita que o refluxo gástrico promova lesão na parede deste órgão, ok? Assim, fornecem principalmente lubrificação para a deglutição, evitando escoriações da mucosa, bem como proteção da mucosa contra os sucos gástricos ácidos que refluem do estômago. Secreção gástrica. Características. É produzida por células produtoras de muco, que revestem toda a superfície do estômago, e por glândulas tubulares, que são as glândulas gástricas ou oxíticas e as glândulas pilóricas, que a gente vai estudar cada uma delas. É também denominada de suco gástrico e sua secreção diária é normalmente de 1,5 litro, com pH entre 1 e 3,5. pH é ácido. Funções da secreção gástrica. Primeira, conversão de pepsinogênio inativa em pepsinas, que inicia a digestão das proteínas. Proteção contra a invasão e colonização de micro-organismos no intestino, então tem a função meio que de esterilizar o alimento ingerido. 3. Proteção da mucosa gástrica contra o ambiente luminal ácido e péptico, com produção de muco e íons de bicarbonato. Atuação do fator intrínseco na absorção da vitamina B12, a cobalamina, que vai acontecer lá no íleon terminal. Composição do suco gástrico. Os principais componentes orgânicos são pepsinogênio, que é a proenzima inativa da pepsina, a lipase gástrica, o fator intrínseco e muco, muco insolúvel ou invisível e muco solúvel. Os principais componentes inorgânicos: íons de hidrogênio,
cloreto, íons de bicarbonato, sódio e potássio. O ácido clorídrico resulta aqui da associação dos íons de hidrogênio com o cloreto, formando o ácido clorídrico. Com relação aos principais componentes inorgânicos, estes dependem da intensidade da secreção gástrica. Outros componentes: a gastrina, hormônio gastrointestinal, produzido pelas células G, a somatostatina, que atua como hormônio quando sintetizado e excretado pelas células D antrais, e paratormônio, quando são as células D do corpo gástrico, e a histamina, que é um paráquino produzido pelas células semelhantes às células enterocromafins. As células mucosas superficiais. Vamos estudar as características dessas células produtoras de muco. Estão presentes em toda a superfície mucosa gástrica, secretam grande quantidade de muco muito viscoso e alcalino que recobre a mucosa gástrica, com cerca de 1 milímetro de espessura. Essa camada espessa de muco garante a proteção da integridade da parede da mucosa gástrica, ok? Formam uma barreira de proteção e contribuem para a lubrificação do transporte de alimento. São estimuladas pelo contato direto do alimento ou substâncias irritantes sobre a mucosa. As glândulas gástricas ou oxíticas. As principais características destas glândulas são: trata-se de glândulas tubulares simples ou ramificadas, como podemos observar na figura ao lado. Ficam localizadas na superfície interna do corpo e do fundo do estômago, constituem 80% do estômago proximal, secretam ácido clorídrico, pepsinogênio, fator intrínseco e muco. São compostas por células mucosas do colo, células parietais, oxíticas, células pépticas principais, células tronco e células enteroendócrinas, como podemos observar a distribuição dessas células ao longo da glândula. Figura 3, ultraestrutura da célula parietal. Em A, nós temos uma célula em repouso e B, uma célula ativada secretando ácido clorídrico. Em A, o que é que observamos? Que o sistema de canalículos secretores, eles estão fechados para o lúmen. Percebemos também que há pouca microvilosidade na membrana luminal e que o citoplasma está todo preenchido por sistema túbulo-vesicular, que se encontra localizado principalmente na região apical da célula. Quando a gente observa uma célula ativada, o que é que nós vamos observar? Percebam as microvilosidades presentes nessa estrutura, né, na membrana luminal da célula. Isso aumenta a área de superfície apical. Percebam que ocorreu a fusão do sistema túbulo-vesicular com os canalículos excretores, se abrindo, como podemos observar, para o lúmen das glândulas. Há também uma grande quantidade de mitocôndrias que se tornaram aparentes, né, na célula inativa. Essas estruturas elas estão dispersas. E aqui, quando ativadas, elas vão se concentrar, como podemos observar, na região basolateral da célula. Mecanismo básico da secreção de ácido clorídrico. Na figura 4, nós temos o mecanismo postulado para a secreção de ácido clorídrico. Nós temos uma figura que representa esquematicamente a célula parietal, o líquido extracelular e o lúmen dos canalículos. Então, o que podemos observar aqui? A presença de uma bomba de sódio, potássio, a presença de uma bomba de hidrogênio, potássio, canais de cloreto e também proteínas transmembranas que executam o transporte de alguns íons. Por exemplo, nós observamos aqui o cotransporte de íons de bicarbonato e cloreto e aqui o transporte de íons de sódio, certo? Também observamos outro canal aqui, o canal de potássio, que vai ser requisitado
para a geração de uma concentração elevada no lume dos canalículos, que é necessário para a ativação da bomba hidrogênio-potássio. Então vamos lá, da onde vêm os íons de hidrogênio que serão utilizados na produção do ácido clorídrico? Da dissociação da molécula de água. Então a água se dissocia, forma um íon de hidrogênio e hidroxila. Essa hidroxila se associa ao dióxido de carbono proveniente do metabolismo celular ou que se difunde através da membrana celular. E sob a ação da anidrase carbônica, eu tenho a formação do bicarbonato, melhor dizendo, dos íons de bicarbonato. Este sai da célula por contratransporte com o cloreto, como podemos observar aqui. Cloreto este que vai ser utilizado também para a formação do ácido clorídrico. Olha aqui o cloreto entrando na célula e saindo por meio dos canais que existem na membrana luminal, ok? Bem, e o potássio? Da onde advém e que a gente sabe que é necessário na bomba hidrogênio-potássio? Da bomba de sódio e potássio, certo? Então, a concentração desse íon aumenta no interior da célula, ele sai através de canais, como podemos observar aqui, e vai aumentar a sua concentração no lume dos canalículos, sendo utilizado pela bomba hidrogênio-potássio. Como a concentração de íons de sódio está baixo na célula parietal, em decorrência da saída desse íon por meio da bomba de sódio-potássio, o sódio ele entra na célula por meio de proteínas transmembranas, como podemos observar aqui. Então, no fim, nós vamos ter, para os íons de hidrogênio, 155 miliequivalentes por litro, potássio, 15 miliequivalentes por litro, 3 miliequivalentes para o sódio, o cloreto, 173 miliequivalentes por litro e água que acompanha esse sistema, ok? Secreção e ativação de pepsinogênio. Então, há vários tipos de pepsinogênio, que é a forma inativa da enzima que vai ser utilizada para o desdobramento das proteínas. Então, esse pepsinogênio, eles são secretados pelas células pépticas, ou células principais, e também pelas células mucosas que estão presentes nas glândulas gástricas. O pepsinogênio ele vai ser convertido a uma enzima proteolítica, que é a pepsina, em contato com o ácido clorídrico. A molécula da pepsina ela tem peso molecular de 3.000 Daltons, resulta da clivagem do pepsinogênio, que tem peso molecular de 42.500 Daltons. O pH ideal para a atuação da pepsina, ou seja, para a conversão do pepsinogênio em pepsina, é de 1,8 a 3,5. No entanto, o pH acima de 5 inativa a pepsina. Consequentemente, compromete a digestão das proteínas. Secreção do fator intrínseco pelas células parietais. Então, como bem sabemos, as células parietais são responsáveis pela síntese e excreção do fator intrínseco, que é uma substância essencial à absorção da vitamina B12, a cobalamina, que acontece lá no íleo distal. Quando ocorre destruição dessas células, isso leva a um quadro de acloridria e anemia perniciosa, porque o que é que vai acontecer? A síntese e excreção de ácido clorídrico, bem como a síntese e excreção do fator intrínseco, vão estar comprometidos. Fatores endógenos que estimulam a secreção de gastrina. Então, nós temos a acetilcolina, que é liberada por estimulação parasimpática, atua nas células pépticas parietais e mucosas, promovendo, estimulando a secreção das mesmas. O antagonista é a atropina. A atropina inibe a atividade dessas células. A gastrina estimula fortemente a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais. O seu antagonista é a proglumina, que inibe a atividade das células.
Histamina estimula fortemente a secreção do ácido clorídrico pelas células parietais e seu antagonista é a ranitidina e cimetidina, que é um medicamento, como a gente bem sabe, utilizado no tratamento aí das gastrites, né, ou das úlceras pépticas, por aí vai. Fatores endógenos que inibem a secreção de ácido clorídrico. A somatostatina, que é secretada endocrinamente, inibindo indiretamente as células G e as células semelhantes a enterocromafins. E também nós vamos ter uma secreção parácrina, cuja inibição ela será direta. Prostaglandina também ela vai ter uma ação inibidora, trata-se de uma secreção parácrina. Os fatores de crescimento epidérmicos também inibem e são secreções parácrina. Glândulas pilóricas. Quais são as características dessas glândulas? São glândulas tubulares simples ou ramificadas, ficam localizadas na porção antral do estômago, correspondem a 20% do estômago distal, secretam principalmente muco e gastrina e são compostas por células mucosas, poucas células pépticas e quase nenhuma célula parietal. Contém ainda células-tronco e células enteroendócrinas. E aqui nós temos uma figura que ilustra a diversidade celular presente nessa glândula. Estimulação da secreção de ácido pelo estômago. Bem, como já vimos, as glândulas gástricas contêm as células parietais, que são estimuladas tanto por sinais endócrinos quanto por sinais nervosos a produzir ácido clorídrico. Essas células também elas são estimuladas pela secreção de histamina, que é produzida e secretada pelas células semelhantes a enterocromafins. Então, a histamina com acetilcolina e a gastrina estimulam essas células parietais a produzirem o ácido clorídrico em um pH em torno de 0,8. Com relação à estimulação das células semelhantes às enterocromafins, nós temos a gastrina e a acetilcolina, que atuam diretamente nestas células, fazendo com que elas liberem a histamina. Então, percebam que a gastrina e a acetilcolina, elas também estimulam de forma indireta as células parietais. Estimulação da secreção de ácido clorídrico pela gastrina. As glândulas pilóricas apresentam células G, ou células da gastrina, que são estimuladas em presença do alimento proteico na região antral do estômago. Assim, essas células elas secretam o hormônio, a gastrina, que é um peptídeo secretado nas formas G34 e G37. A que predomina durante o período digestivo é a G17. Assim sendo, a gastrina cai na corrente sanguínea e vai atuar nas células semelhantes a enterocromafins, que excretam histamina essa que atua nas células parietais presentes nas glândulas oxíticas, fazendo com que elas secretem ácido clorídrico. Regulação da secreção de pepsinogênio. As glândulas oxíticas, elas apresentam células pépticas que são estimuladas pela acetilcolina, liberada pelo sistema nervoso entérico, né, o plexo mioentérico, e também são estimuladas por ácido clorídrico do estômago. Indiretamente, né, reflexos nervosos entéricos estão envolvidos aí. Assim sendo, essas células secretam a forma inativa, que é o pepsinogênio. Esse pepsinogênio em um ambiente ácido é convertido em pepsina. Inibidores da secreção gástrica. Então, a presença de quimo no intestino delgado inibe a secreção gástrica em decorrência dos seguintes fatores. Inibição da secreção gástrica vai ser promovida por reflexo enterogástrico reverso, transmitido pelo sistema nervoso mioentérico e pelos nervos extrínsecos vago e simpáticos. Também ocorre a liberação de hormônios secretina, somatostatina, peptídeo inibidor gástrico, o GIP, e polipeptídeo intestinal vasoativo. Todas estas substâncias inibem a secreção gástrica e são liberadas justamente na região do intestino delgado, ok?
Figura 5. Fases da secreção gástrica e sua regulação. 30% da secreção gástrica ocorre na fase cefálica. Isso acontece quando o alimento está sendo ingerido. Sinais neurogênicos são originados no córtex cerebral e nos centros do apetite na amígdala e no hipotálamo e transmitidos via vagal até o estômago. 60% da secreção gástrica ocorre na fase gástrica, aonde o alimento no estômago provoca reflexos entéricos locais, reflexos vagovagais e mecanismos envolvendo aí a gastrina e a histamina. A secreção nessa fase ela é prolongada. A fase intestinal corresponde a 10% da secreção gástrica e o alimento presente no duodeno pode causar a secreção, tanto por reflexos nervosos quanto por hormônios. A secreção de gastrina duodenal colabora aí para essa fase. Secreção gástrica durante o período interdigestivo. É composto por muco, pouca pepsina e quase nenhum ácido. Poucos ml de suco gástrico são secretados por hora nesse período, porém, estímulos emocionais frequentemente aumentam a secreção de gastrina interdigestiva para 50 ml por hora ou até mais.